Gente, é a porra de Superman. O Lex Luthor não tem construção. A voz dele não tem construção. Tem mesmo. O Superman parece um moleque de 12 anos. Ele não tem uma frase, ele não consegue debater por ninguém. Sabe? Aí eu fico pensando, se isso não é deliberado, se o James Gunn não foi infiltrado da Marvel pra destruir a DC, eu não sei o que eu tô pensando então. Porque ele fez uma obra-prima em Guardiões da Galáxia. Galera, é sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouco aí, sobre a reação desse rapaz aí, sobre o filme do Superman. Eu ainda não vi o filme do Superman, mas vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Ricardo aqui, canal e fanpage Trocando Gibi, canal do YouTube e fanpage lá do Facebook. Vou trazer aqui para vocês hoje o relato aí de um fã do Superman indignado com o filme do Superman, né? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar falando muito aqui não, eu ia falar algumas coisas aqui, mas vou deixar vocês aí com um relato do rapaz aí, eu não sei o nome dele. Eu vi esse vídeo aqui, uma parte desse vídeo, no canal do Projeto Conselho, né? Ricardo, se eu não me engano, é o nome do rapaz lá, negão que nem eu assim, cara, eu achei legal, eu falei, vou procurar esse vídeo aí pra eu poder reagir a esse vídeo aí também, que eu achei muito bacana a disposição do cara defender o herói que no caso, dá pra perceber que ele é muito fã do Superman. Vamos dar uma olhada aqui, chega de falação, chega de enrolação, vamos ver esse vídeo aqui. Vamos reagir a esse vídeo. Respeito com o fã. Superman é o maior super-herói da história da humanidade. É o primeiro super-herói, é o maior super-herói. Tudo vem depois dele. Ele tem que ser canônico. As pessoas, para fazer filme do Superman, tem que respeitar o Superman. Respeitar os criadores do Superman. Cara, os caras tiveram a coragem de fazer algo que não tem lugar nenhum. Você não acha nada do que tem naquele filme. O Superman é um pateta. E ele é fraco, mas fraco. Ele apanha de todo mundo o filme inteiro. Ele é fraco. Ah, segurou um prédio, caiu, o prédio caiu. Apanha o tempo todo de todo mundo arrebenta ele no pau. Ah, eu não quero fazer um Superman salvando o planeta. Mas o que é a porra de Superman? O Superman destrói o planeta com soco, caralho. Gente, assim, cara, eu sou fã de vários personagens, né? Eu não sou um dos maiores fãs do Superman, não tô falando que eu odeio o Superman, eu tô falando que, assim, não é aquele personagem que me pega, né? Mas isso aí é o estado bruto de um fã que é fã raiz. Cara, não tem compromisso com ninguém, cara. A opinião é a opinião dele. O que a gente vai ver aqui, de repente vai soltar alguns spoilers do filme, eu não sei, porque eu não assisti o vídeo dele todo. Tô assistindo aqui com vocês. Então, assim, de repente alguém vai estar falando, mas que coisa ridícula. Ou um adulto brigando por causa de personagemzinho que não existe. Vamos esquecer um pouco isso, galera. Vamos esquecer um pouquinho Vamos esquecer um pouco. Não tô tirando meleca do nariz, não. Porque meu nariz fica coçando pra caramba. Não tô tirando meleca do nariz. Galera, vamos esquecer um pouco desse negócio, desse papo de que o cara é infantilizado e tudo mais. Nesse caso aqui, vamos esquecer um pouco disso e vamos prestar atenção como alguém que é fã de uma obra e conhece a obra, né, como ele tem propriedade para poder falar. Como eu falei aqui, ele não tem compromisso com ninguém, tem compromisso apenas com a opinião dele. Ele não vai falar coisas aqui para poder te agradar, pelo jeito que ele tá ali, ele não vai falar coisas aqui para poder te agradar, ele não vai falar coisas aqui para poder agradar patrocinador. O cara não tem patrocinador, se eu não me engano, acho que ele não tem canal no YouTube, não tem nada disso. Então você vai ver uma pessoa comum, uma pessoa que não quer te influenciar, simplesmente falando daquilo que ele viu e a opinião dele. Vamos continuar aqui. É muito engraçado também. O Superman voa no sol. O Superman, cara, tem uma fã que o Superman é envenenado de Kryptonita. E aí ele tem que esperar amanhecer o dia pra ele sarar. Ele tem que esperar o dia amanhecer pra ele sarar. Porque ele não pode ir pro espaço tomar sol, porra.
Ele chama o Jonathan Kent de pá. Gente, o cara tá full pistola, o cara tá putaço com o filme, mano. E o pior de tudo é que quando a gente faz conteúdo assim, as pessoas que veem a gente fazendo conteúdo mais ou menos assim, no meu caso, as pessoas vão pensar que é hater. Eu não sou hater do Superman, não, cara. Eu só achei interessante a reação dele, porque eu tô vendo assim, na internet, muita gente falando bem do filme e algumas pessoas pontuando alguns detalhes que eles não gostaram, né? Eu vi, por exemplo, o Gustavo Cunha, acho que é Gustavo Cunha, se eu não me engano. Acho que é o canal Gustavo Cunha. Ele falando que ele não gostou do filme, mas ele não deu spoiler. Eu ainda também não vi o filme. E eu acho que falta um pouco de sinceridade em alguns youtubers. Não tô falando do Gustavo Cunha. E não tô jogando verde pra ninguém aqui também, não. Mas quando você vê uma pessoa falando assim, você vê que ela não tá querendo agradar ninguém, cara. Ele só tá puto com o filme mesmo. E ele não tá forçando nada aqui. E detalhe, ele não tá falando de lacração, não. Ele tá falando do filme, o filme em si. Ele não tá falando de lacração. Entendeu? Ele não tá aqui puxando aqui pra falar que é coisa woke. Ele não fala nada disso até aqui, ele não tá falando nada disso. Ele tá falando que o filme só foi mal construído, que não é o filme que ele esperava ver. Vamos continuar que tá gostosinho de ver isso aqui. A Marta Quente de má. A Marta Quente é uma velha senil, caquética, que não sabe falar no celular. O Jonathan, gente, o Superman, ele tem a personalidade dele, o Superman, não o Clark. O Clark é uma fantasia, o Superman tem a personalidade dele, moldada e forjada pela Marta e pelo Jonathan Kent. O Jonathan Kent é um ícone de uma figura paterna, de poder paterno, de exemplo paterno. É um velho senil, caquético, não consegue proferir uma frase. O Jonathan Kent, nas HQs, forja o Superman com frases maravilhosas, com exemplos de vida maravilhosos. Ele não consegue dar um conselho pro Superman. Tá vendo? A indignação do cara aqui é a respeito dos personagens do filme, né? Ele tá pontuando cada um aqui. Ele falou do Superman, falou ali que o Superman apanha de todo mundo. Agora falou do pai e da mãe do Superman. Porque nos gibis eles não são dessa forma aí que ele tá falando aqui no filme. Tá vendo como o cara tá fazendo uma crítica sobre o filme? Uma crítica de fã, só mesmo. Pessoa que lê, pessoa que conhece. Tá até colocando ele do Star Wars, né? E o que mais me chamou a atenção desse vídeo é que o cara tá falando assim do coração dele. Ele tá falando daquilo... Ele não tá falando pra poder ganhar like, né? Eu baixei esse vídeo dele aí do TikTok. O cara só tem um vídeo no TikTok. Eu achei no TikTok, e eu só vi um vídeo dele. E não é criador do conteúdo, pelo jeito. Então ele não tá fazendo isso aí pra poder farmar, né? Ele só tá dando a opinião dele. E detalhe, não é nem ele que tá gravando, é uma pessoa ali que tá gravando ali a indignação do cara. Enfim, eu tô gostando. Vou continuar. Ele é patético. Ele é patético. A Marta Quente é patética. O Superman chama a Marta Quente de pá. Da onde que nego tira isso, pelo amor de Deus? Pelos... Cara, isso aí tá parecendo mais, sabe o quê? Dorama. Dorama é pai e mãe é Omar, opa. Eu não quero criticar o filme porque eu não vi, gente. Eu não vi o filme, então eu não vou ficar aqui falando mal do filme. Eu tô só reagindo ao... Desculpa aí que balancei aqui. Eu tô reagindo só ao depoimento do fã aí, do Superman e tudo mais, né? E a indignação dele. Acho que ele foi com a filha dele, pelo jeito ali que eu vi. Parece que ele foi com a filha dele, que é a pessoa que tá gravando aí. Vamos continuar aqui, galera. Aí ele toma um cacete lá, envenenam ele com kriptonita. Ele fica tudo fodido. Aí ele tem que ir pra casa esperar o sol nascer, amor. Ele tem que esperar o sol nascer. Conseguiu ser pior do que o Zack Snyder fez com a morte do Jonathan Kent, que o Superman não conseguiu salvar o pai dele da porra do furacão. Tá vendo, gente? Caraca, vai ser essa eterna comparação do Superman do Zack Snyder e dos que vierem aí pela frente. Tipo, esse do James Gunn, enfim, né?
Ah, antes de mais nada, se você tá gostando do vídeo, dá um like aí, curte, comenta, compartilha e segue a gente aí para eu continuar trazendo alguns vídeos assim, né? Reações, depoimento de fã, né? Geralmente eu faço aqui, eu coloco aqui nos meus vídeos aqui comentário de fãs lá da minha fanpage, né? Trocando Gibi. E se você quiser também participar lá da minha fanpage Trocando Gibi, eu vou deixar o link também aqui embaixo da fanpage Trocando Gibi e do nosso Instagram. Segue a gente aí, curte, comenta e compartilha. Vamos continuar aqui para poder ver a indignação aí do fã sobre o novo filme do Superman. Quando você acha que você já viu de tudo de merda? Pô, o Superman deixou o pai morrer. Acabou, ele tirou o pai dele dali e salvou, ninguém nem vê. Ficou com medo de salvar o pai dele e todo mundo vê. Ele consegue, mas fizeram uma coisa pior. Do Superman ter que esperar amanhecer pra tomar sol e sarar. E ainda tiveram a capacidade de usar a música do John Williams, do primeiro Superman, nessa porra desse filme. Do primeiro Superman, não. De repente tá falando aí do Superman do Christopher Reeve, né? Que é a música mais icônica do Superman, né? Porque eu digo isso porque a gente sabe que antes do Christopher Reeve teve outros Supermans, se eu posso dizer assim, né? E foram séries, se eu não me engano, acho que não chegou a ser filme, não. Agora, eu ia falar um negócio aqui. Caramba. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse negócio do Superman, ele tomar o banho de sol, logo nos primeiros trailers teve muita discussão. Algumas pessoas falam, pô, o Superman tá sentindo dor para tomar o sol. Caramba, mas como assim? Então, cara, esse filme vai dar muito o que falar ainda, cara. Eu quero ver esse filme, Caraca, amor. Vamos lá, vamos continuar aqui que tá legal de ver o que ele tá falando. Do Christopher Reeve. Musiquinha do primeiro Superman. Do Donner. Meu Deus, tudo. A Lois Lane é uma esquizofrênica. É verdade. O Lex Luthor tem um ódio que de repente... Por que você tem ódio do Superman? Porque eu sou um ser humano e um ser humano inveja um alienígena. Assim. Meu Deus. Cara, os atores até tentam entregar. A Lois Lane tenta entregar, mas é a mais vazia de todas as Lois Lanes. Aí agora eu sei por que os caras suspendeu a porra da série Superman and Lois. Caraca, eu vou te falar. O pouco que eu vi de algumas pessoas, né, falando do Superman, eu ouvi as pessoas falando que o melhor personagem do Superman ali, desse filme, é o Lex e a Lois. Olha só, gente, como a gente tem percepções diferentes dependendo de quem você ouve. Só você indo ver o filme mesmo que você consegue ter a sua própria experiência e ter a sua própria... conseguir ter a sua própria opinião. Ele tá falando do Lex Luthor, né? Tô vendo muita gente falando que ele é um excelente Lex Luthor, esse desse filme agora, Superman Legacy, né? E a Lois tá espetacular. Vamos continuar aqui, que interessante. Vamos lá. Por que os caras suspenderam essa porra? Pra não passar essa vergonha. Ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui da série Lois e Clark. Lois e Clark? Superman, Lois, sei lá. É uma série aí da CW, se eu não me engano aí. Que eu também não assisti. Eu não curto muito as séries da CW. Mas o pessoal falou que essa série é muito boa, né? Saí do cinema e vim aqui assistir a 5ª temporada de Superman and Lois. Essa obra-prima. Isso mesmo, Superman e Lois. O pessoal diz que essa série é muito boa. E, sinceramente, tô pra dizer que é mesmo, porque eu vi algumas cenas do Superman lutando contra o Apocalipse, né? O pessoal fala Doomsday, Apocalipse. E a caracterização do Apocalipse ficou muito digna, muito bacana mesmo. Cara, ó, é um dinheiro desperdiçado. Eu paguei R$17. Olha, eu podia ter limpado o c... com R$17, que era melhor empregar. Usava R$17 de papel higiênico. Conseguiu ser pior do que essa porra desses caras fizeram com o Thor, Amor e Trovão. Como se acha que ninguém conseguiria fazer algo pior do que o Thor, nego me faz Superman. Gente, a porra de Superman. O Lex Luthor não tem construção. A Lois Lane não tem construção. Não tem mesmo. O Superman parece um moleque de 12 anos. Ele não tem uma frase, ele não consegue debater por ninguém. Sabe? Aí eu fico pensando,
Se isso não é deliberado, se o James Gunn não foi infiltrado da Marvel pra destruir a DC, eu não sei o que eu tô falando então. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, cara. Infiltrado da Marvel na DC. A galera pira pra cacete, cara. O pessoal perde a linha com esses negócios, meu Deus do céu. Eu tô falando isso, gente, porque eu não diferencio Marvel e DC, cara. Eu cresci lendo os dois, entendeu? Então, assim, eu não consigo ter essa mente de editoras antagônicas. São universos diferentes, com propostas diferentes, cara. Na minha cabeça é assim, cara. Que ele fez uma obra-prima em Guardiões da Galáxia. Como que alguém que faz um filme como Guardiões da Galáxia pode fazer algo tão podre? Sabe por quê? Agora falando aqui sério, sabe por quê as pessoas acham Guardiões da Galáxia, como ele está dizendo aí, uma obra-prima? Eu não vejo dessa forma, né? Mas, enfim, é a opinião de muita gente aí. É porque as pessoas não tinham referência dos Guardiões da Galáxia dos quadrinhos. Guardiões da Galáxia foi o sucesso que foi, porque a maior parte das pessoas que conhece hoje Guardiões da Galáxia conhece aquele Guardiões ali do UCM, entende? Conhece aquele Guardiões ali do UCM. E quem conhece Guardiões da Galáxia dos quadrinhos sabe que não tem nada a ver aquilo ali. Hoje sim, hoje até tem, por causa dos filmes. E a Marvel tá fazendo muito isso. Ela tá pegando o universo cinematográfico e jogando nos quadrinhos, né? Antigamente ali em 2008, por ali, assim, quando começou o CM, era o contrário. Ele pegava os quadrinhos e jogava jogava no cinema. Hoje em dia é diferente. Eles estão pegando o cinema, as séries e jogando nos quadrinhos. Então, esse Guardiões da Galáxia que ele tá falando aí é uma construção do UCM, entendeu? Que as pessoas aceitaram porque não tinham o ponto de referência como tem do Superman. Quanto de material tem do Superman em mídia por aí? Você tem desenho, você tem série, você tem videogame, você tem os quadrinhos, entendeu? Então, você tem muito ponto de referência do Superman para poder você olhar para o filme no cinema e fazer um comparativo. Guardiões da Galáxia não tem, cara. Por exemplo, o pessoal gostou muito desse último filme do Guardiões da Galáxia. Eu odiei aquilo ali, cara. Eu esperava mais. Sabe por que eu esperava mais? Porque eu conheço os personagens que estão ali, principalmente o Adam Warlock. O Adam Warlock não é aquela bosta que apareceu lá. Mas a galera curtiu, porque não conhece o personagem. Mas eu aqui vou ficar discutindo sobre isso, falando que não, filosofando em cima do Adam Warlock. Eu não vou fazer isso, cara. Galera gostou? Beleza, a galera gostou. Eu não gostei, pronto. É grotesco esse filme. É um desrespeito com quem é fã. Eu sou fã dessa porra há mais de 40 anos que eu sou fã do Superman. Aí eu tenho que chegar e convidar minha esposa. Vamos lá ver o Superman. Pois essa desgraça de filme. Calma. Não dá pra ficar com calma. É um desrespeito com o fã, amor. Ele tem que respeitar o fã. Se você pegar o desenho dos anos 60 e 70 da Liga da Justiça e falar assim: ô chat GPT, pega essa bosta desse Superman aqui, mais mal construído da história, que é a série da Liga da Justiça. Liga da Justiça não, e faz Super Amigos. Baseado nisso daqui, baseado na Liga da Justiça passada na Xuxa. Super Amigos. Isso é uma obra-prima. Muito melhor que essa bosta. Nossa, deve se fuder, meu. Cara, o irmão aí tá certíssimo, sabe? Ele tem o direito de reclamar. O problema aqui, sabe o que acontece? O problema é que as pessoas hoje em dia, elas não aceitam a opinião alheia. Não aceitam as pessoas terem a sua opinião. Principalmente hoje em dia, com o advento da internet, todo mundo acha que sabe tudo, né? Todo mundo acha que sabe tudo, que é conhecedor profundo das coisas, que é conhecedor profundo de certas obras. Eu já falei aqui que eu, por exemplo, obra que eu não conheço, eu me calo. Me calo, não dou nenhuma opinião. Não dou nenhuma opinião. Harry Potter, já falei aqui as coisas Harry Potter. Eu já fiz um vídeo aqui falando de Harry Potter, mas falando sobre a aparência, né? Daquela situação lá do ator negão que quer ser o Severus
Severus alguma coisa, como eu não conheço a obra, já vi todos os filmes, mas nunca peguei um livro para poder ler. Então, assim, eu me recolho a minha insignificância de obra que eu não conheço, mas na internet todo mundo sabe tudo, né? O que mais tem, hoje em dia na internet, né, é fã de filme querendo discutir com quem conhece a obra. Aí o cara conhece, o cara é fã. O cara é fã do Superman. Tá certo ou tá errado, aí vai da sua opinião se o cara tá certo ou errado de reclamar. Mas ele tem um ponto de referência e ele tem ali na cabeça dele uma construção do Superman, né? Ele citou ali anos 70, anos 80. Pô, eu sou mais ou menos aí sou mais ou menos, não, eu sou dessa época, né? Eu sou, pelo que ele tá falando, eu sou bem mais velho. Sou um pouco mais velho do que ele. E eu também consumi. Eu comecei a ver. Eu comecei a entrar nesse mundo de quadrinhos por causa dos desenhos animados, né? Liga da Justiça, Homem-Aranha e seus incríveis amigos, e daí vai, cara. Não era nem Liga da Justiça, era Super Amigo, desculpa. A gente hoje em dia tá com Liga da Justiça na cabeça, mas é Super Amigos. Super Amigos, Mulher-Aranha, deixa eu ver aqui, O Coisa, isso tudo personagem de quadrinho Marvel e DC, que tinha a série naquela época. Tosco pra caramba, mas você não tem ponto de referência naquela época, então era maravilhoso. Você vendo do ponto de vista de hoje era tosco. Então tá aí. Eu não sei o nome do rapaz, não sei. Eu não sei quem é, mas eu gostei muito do ponto dele aí falando sobre o filme do Superman. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos aqui falando sobre o Superman. E é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal. Eu vou trazer mais vídeos mais ou menos igual esse aí. Sempre eu trago comentário da rapaziada lá da minha fanpage. E fazer assim um bate-papo com vocês sobre não só filme. Eu tô querendo me concentrar mais um pouquinho mais nos quadrinhos. Mas não tem como fugir de filme hoje em dia, porque a rapaziada, filme e série, a rapaziada tem consumido muito filme e série. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!